Oi, meu nome é Gi e hoje nós vamos falar sobre o absolutismo inglês. Há muito tempo atrás havia conflitos entre os plantagenetas, os ingleses, e os capetos franceses. A tensão foi aliviada só na Terceira Cruzada, que ocorreu entre 1189 e 1192. E para acabar de vez com isso, Ricardo Coração de Leão e Felipe Augusto se uniram para acabar com os islâmicos. Porém, Ricardo morre, e seu irmão assume que quebra o acordo com os franceses e a guerra volta à tona. João Sem Terra, que tinha agora terra, aumentou os tributos e mandou prender quem não o apoiasse, só que enfiaram na cara dele a Magna Carta, que era uma série de limitações e restrições para o poder do rei, e declarava que os impostos só poderiam ser feitos com o consentimento dos nobres. Na mesma época, Henrique III assinou o Estatuto de Oxford, institucionalizando a organização parlamentar. O rei da França, Felipe IV, mais conhecido como Belo, propôs que a sua filha Isabel se casasse com um homem que viraria o Henrique II. Porém, esse casamento arranjado não mudaria a linhagem para o trono, já que Felipe tinha 3 filhos mais velhos. Depois da morte de Felipe IV, seus filhos assumiram o trono. Primeiro, Luís X, que morreu. Logo após, o Felipe V, que morreu também. E em seguida, Carlos IV, que veio a falecer. Os 3 meninos não tiveram nenhum filho, e por falta de descendência, o filho de Isabel não só virou o rei da Inglaterra, mas se declarou o rei da França, o que causou a Guerra dos 100 Anos. Nesse meio tempo, na Inglaterra, houve um confronto interno da nobreza. A disputa de quem ficaria com o trono depois da morte do Ricardo II, em 1399. Porém, essa disputa só foi oficializada em 1455 e durou até 1485. Nesses 30 anos, as famílias York e Lancaster queriam um trono inglês. Essa briga enfraqueceu a nobreza, possibilitando a chegada da família Tudor, responsável pela consolidação do Estado inglês. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a dinastia Tudor. O rei Henrique VII foi considerado o fundador da dinastia Tudor, que exerceu seu poder plenamente e deu as condições necessárias para seu filho ampliar a força da monarquia. E dentro dessa dinastia tivemos Henrique VIII, que morreu. Assim veio Eduardo VI, que morreu. A Maria Sanguinária, que também morreu. E chegamos na Elizabeth I, que também veio a falecer, mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ela. Depois de tantos governos complicados, ela decidiu se alinhar ao governo do Henrique VIII, como a restauração do ato de supremacia e o fomento às manufaturas como subsídio estatal. Ela financiou as expansões ultramarítimas. Essas navegações foram marcadas pela prática do corso, ou seja, pirataria, e eles atacavam principalmente navios espanhóis cheios de metais preciosos vindos da América. O rei da Espanha, Felipe II da família Habsburgo, estruturou a invencível armada para derrotar a rainha. E o que aconteceu? Foram destruídos pelos ingleses, obviamente. A Elizabeth não se casou e não teve filhos, mas ainda assim se preocupava com quem tomaria o poder após a sua morte. Ela contatou a família Stuart. Os Stuart eram tradicionalistas e católicos. Logo, poderia ser uma coisa ruim para a Inglaterra, que já possuía sua organização religiosa própria. Elizabeth o fez prometer que não acabaria com a igreja anglicana, e foi o que ele fez. Ela morreu e o trono inglês foi para os Stuarts.